você que está de volta aqui no nosso canal, é ou não é, mais uma vez, mais uma edição, inclusive a segunda edição nesta semana, né? E hoje, como vocês já estão vendo, a gente tem um convidado especial e o de sempre o nosso parceiro, Biraci Saboia, né, Bira? Estamos aqui. Estamos aqui de volta. Bom, a gente hoje tem diversos assuntos para conversar, né? Assuntos que chamaram sua atenção, que chamaram a minha, que chamaram todo mundo, chamou a atenção de todo mundo, né? Bom, a gente vai começar pela briga no PT. O PT está ali tendo rusgas entre o deputado federal Assis Carvalho e o vereador de Teresina, Dudu. E aí, vale tudo realmente nessa briga para ocupar o maior cargo do partido aqui no estado? A gente também vai falar sobre as prisões que aconteceram dos supostos hackeadores de Telegram, né, de autoridades do Brasil inteiro, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai conversar sobre isso, saber quem está por trás, a quem interessa, não só as prisões, mas também esses possíveis hackeamentos, tá bom? E a gente não pode deixar de passar o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, Biraci? Toda vez tem que falar dele. Toda vez tem que falar dele, porque ele deu uma declaração sobre... mas essa não foi tão polêmica não, viu? Sobre o papel do professor na sala de aula. Ele disse que o professor tem que ter mais autonomia do que vem tendo, tá bom? A gente vai conversar sobre esses assuntos na virada da vinheta, e aí você vai, claro, ficar inteirado do que todo mundo aqui pensa um pouco sobre esses assuntos, tá bom? Vira a vinheta, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Eu Não É. Bom, a gente está recebendo o jornalista Natanael Souza, ele que é jornalista tanto da Teresina FM como também do Grupo Dia, né, de comunicação. Isso. A gente quer agradecer, viu, Natan, a sua participação. E vamos começar por essa briga no PT, né? Assis Carvalho e briga feia, né? Estão trocando farpas e tanto, né? Farpas assim, digamos, coisa séria, né? Um diz que um tem problema psiquiátrico, o outro diz que o outro tem problema com a justiça. Como é que tá esse negócio aí? Bom, primeiro agradecer o convite aqui do Pedro, do Biraci, de todos que fazem aqui o programa É ou Não. É um prazer participar aqui desse canal sobre essa confusão das grandes, né, no Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Piauí. A gente lembra, o Biraci, que historicamente o PT sempre foi marcado por confusões aí, brigas dos seus processos internos, né? O Partido dos Trabalhadores foi um partido construído aí na década de 80, lá pelas militâncias de vários segmentos sociais, e isso gerou aí a criação, eu diria, de vários partidos dentro do Partido dos Trabalhadores, né? São as tendências que eles falam e sempre brigam entre si. E essa eleição para o diretório estadual deixou isso bem claro e bem evidente, que é difícil ocorrer uma pacificação no PT, principalmente quando o assunto é o comando do partido aqui no estado. Bira, bem-vindo novamente, né? Mas eu acho engraçado. Não, é o seguinte, a democracia petista funciona um negócio bem engraçado. A democracia funciona para minha ala, para minha tendência, desde que ela se sobrepõe às outras e que a minha tendência continue mandando o partido. É engraçado. Primeiro, um prazer estar aqui dividindo o espaço com o Natanael, um cara que vem trabalhando direto na dinâmica da política, apareceu bem na Teresina FM, um profissional muito bacana, com bons resultados no trabalho dele, e ele acompanha melhor nesse dia a dia, que ele está na rua como repórter. Como ele bem falou, é um comportamento recorrente. É quase uma coisa, mais uma vez, pelo amor de Deus, pessoal do PT, não fiquem com raiva de mim, mas parece que os caras têm uma dependência química pela confusão, é um negócio meio doido. Porque os caras não sabem, não conseguem sentar e resolver nada no diálogo, não conseguem sentar para dialogar absolutamente nada. Quando o Nazareno Fonteles foi candidato, isso em 96, foi candidato a prefeito, o PT tinha grandes possibilidades de ter uma boa votação. Teve uma briga, foi briga de braço tão grande dentro do centro de convenções. Pergunte para o professor Cantídio Filho da Universidade Federal, o Fernando Menezes, que é tio da nossa judoca Sara Menezes, também outro petista histórico. A confusão foi grande, foi braba, foi quebra-pau. E sempre essas reuniões do PT, essas discussões,
são desse jeito. Se vocês lembrarem, em 98, 2018 agora, teve aquela história, candidatos a deputados dizendo que foram preteridos pelo deputado Assis, que tinham sido escanteados, porque eles iam do movimento popular e o Assis queria deixar o partido sendo controlado apenas por um grupo que sempre manda, que não é uma mentira. O PT é um partido de elite. Eles não gostam disso, de colocar essa carapuça, mas eles são de elite. Eles conseguiram se instituir de uma forma tal... Elite intelectual? Não. É isso que você quer dizer? Não, elite mesmo. Elite é quem manda. Oligarquia é quem manda. Elite, o que é elite? Elite é um grupo pequeno que faz de tudo para se manter no poder. Se nós estamos aqui três juntos para nos manter no poder, ótimo. Nós somos a elite do é ou não é. Se eu pegar, se a gente discutir e eu me aliar com o Natanael para tirar o espaço do Pedro, eu vou tentar, eu e o Natanael vamos virar uma elite para tentar tirar o Pedro da jogada. E é assim no PT. Agora é claro que eles têm a diferença, como o Natanael falou, vieram da base, vieram dos sindicatos, mas enfim. O fato é que as discussões estão beirando mesmo assim... E o pessoal, né? O ridículo. E o pessoal. Porque o Assis Carvalho disse que o Dudu tem problema psiquiátrico. E o Dudu, por sua vez, diz que o Assis tem problema com a justiça. O quanto isso é ruim para a própria imagem do partido, Natanael? Pedro, o Partido dos Trabalhadores, nos últimos anos, né, devido aos escândalos de corrupção aí nos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma, passou por um desgaste de imagem muito grande, a nível nacional, né? A prova disso foi o resultado da eleição de 2018, que levou o presidente Jair Bolsonaro ao poder. Eu diria que quem venceu a eleição não foi Bolsonaro, foi o antipetismo. Exatamente. Né? Foi aquele sentimento antipetista que enxergou em Bolsonaro uma alternativa, né? A saída. Talvez não a melhor, mas foi o que eles enxergaram a viável para tirar o PT. O objetivo era tirar o PT do poder, não era eleger, enfim. O melhor. Não. E aí, a nível local também, né? Apesar do governador Wellington Dias ter sido reeleito aí para o seu quarto mandato com uma boa votação, mais uma vez em primeiro turno, mas o PT também passa por desgastes de imagem, né? Aqui no estado do Piauí. E quando esses processos internos, né, essas discussões que deveriam ficar apenas lá nas instâncias internas do partido, são veiculadas aí nas redes sociais, nos canais de televisão, portais, rádios, e isso acaba gerando ainda mais uma resistência aí, até ridicularização ao Partido dos Trabalhadores, né, por conta dessa situação. O Partido dos Trabalhadores, se você conversar com qualquer liderança do Partido dos Trabalhadores, eles vão dizer o seguinte: o PT é um partido que não tem dono, diferente dos outros, né? Essa briga ocorre porque é um partido que há democracia, mas como foi citado aqui pelo Bira no início, a democracia parece que só vale quando o meu grupo está no poder, né? Não, mas o pessoal às vezes, o Pedro, quando a gente fala isso, o pessoal toda vez eu peço, gente, não fica com raiva de mim não, mas é verdade, está nos olhos. O PT não é diferente de nenhum outro partido. A cabeça de quem manda no Brasil, de quem tem poder no Brasil, é igual. Eu posso ter sobrenome nobre, sangue nobre, ou posso vir de uma origem humilde como trabalhador e chegar ao poder. Quando eu chego ao poder, acabou. O brasileiro age do mesmo jeito. Não quer sair, quer se manter de qualquer jeito, quer fazer qualquer tipo de jogo. E isso acaba criando problemas. O Natanael falou essa história de botar para fora os problemas. Quem não lembra da eleição passada para prefeito, o constrangimento que o Júnior do MP3 fez ao jornalista Amadeu Campos passar na época da junção das chapas? Foi um negócio sério. Por quê? Porque ele, Júnior, um segmento do PT, se sentiram preteridos na escolha. E o espaço, eles não se controlam. Eles não se controlam e acaba, como o Natanael bem falou, eles vem com a imagem desgastada. Aqui no Piauí está desgastado. O governo do Wellington Dias está desgastadíssimo. É fato. Volta a lembrar a pesquisa de janeiro de 2018, que 54% da população queria um governo novo aqui no Piauí, uma nova gestão, publicado pelo jornal Meio Norte, que eu acho que inclusive eles se arrependeram de ter publicado aquela pesquisa. O Wellington ganhava, mas a população queria um governo novo. Aí agora dizem que tem uma pesquisa aí que está botando a administração de Wellington Dias lá embaixo, em termos de popularidade. Né? Aí, até aquela história que a gente conversou no programa passado, a gente já tem a pesquisa que interpretaram de uma forma equivocada, conversaram com deputados e trouxeram para cá como se fosse avaliação de gestão, e não, é articulação em Brasília, se o cara é competente em articular ou não. Aí você vai vendo esses pequenos
esse pequeno pedaço. Só sei que o PT está cada vez mais se enrolando e não apresenta nada de concreto, nada de novo que ele possa trazer para Teresina. O PT tenta eleger o prefeito há não sei quanto tempo. Qual é a proposta concreta que o PT, está a pergunta por 2, que o PT tem para Teresina, para fazer uma Teresina diferente, fora desse feijão e arroz e pena que os tucanos fazem desde os anos 80 aqui no Piauí? É, difícil, né? É muito complicado, né? Inclusive o PT já tenta há vários anos, aí a Prefeitura de Teresina não consegue. E eu diria, inclusive, que o PT, como oposição aqui em Teresina, eu acho que ele é mais necessário do que como governo, né? Porque como oposição, na Câmara Municipal, os vereadores são bem atuantes, né? Batem bastante realmente aí nos problemas da gestão do Um Dudu incomoda muita gente. Já pensou 2 Dudus incomodam muito. Natan, você percorre bem ali os corredores da Assembleia. E como é que está a receptividade por parte dos petistas ali, deputados, em nome do Dudu e em nome do Assis? Na verdade, o deputado Assis Carvalho, que é o atual presidente do PT, ele é quase uma unanimidade entre os grandes caciques do PT, né? As tendências que são comandadas aí por nomes tradicionais do partido. Nós temos uma tendência que é comandada pela deputada Flora Isabel, outra tendência que é comandada aí pelo grupo do deputado Merlong Solano, né, secretário de administração, aquele grupo até familiar, né, que estão os 3 irmãos que mandam lá naquela outra tendência. Depois, desculpa te cortar, tá? Depois o PT não quer falar em oligarquia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, são várias tendências que são comandadas sempre por pessoas da alta classe lá do Partido dos Trabalhadores, e tem aquela ala que é mais radical, diria assim, aquela área mais militante, realmente raiz do Partido dos Trabalhadores, que tem o pessoal lá do Júnior do MP3, aqueles militantes mais... Ele é um petista raiz. Ele é um petista raiz, né? E, enfim, mas como nós já citamos aqui no início, essas decisões são sempre tomadas de cima para baixo, dentro do Partido dos Trabalhadores. E por Assis Carvalho ser o atual presidente, ter, de certa forma, um controle sobre o partido aqui no Estado, né, ele tenta aí ser reconduzido, ele consegue dialogar bem com essas lideranças, ao contrário do vereador Dudu, que é apesar de ser um militante histórico também, desde o início lá do Partido dos Trabalhadores, ele e a Trindade, né, a sua esposa falecida lá no início dos anos 2000, são militantes históricos, mas o Dudu não conseguiu alçar voos maiores dentro do partido nessas instâncias internas. Então o Assis, ele tem muita facilidade em articular com essas lideranças, né? Ele conseguiu, inclusive, recentemente fechar com a deputada Flora, que tinha a tendência da deputada Flora... Era uma candidata, né? O movimento PT tinha lançado uma candidata, né? Josiane Borges. Acho que até do interior do estado, não é isso, Nathan? Oi. E aí, através desse poder de convencimento aí do deputado Assis Carvalho, a deputada Flora retirou a candidatura do seu grupo. Então o Dudu está meio isolado, né, nessa disputa, né? Isso se reflete, inclusive, na bancada do PT lá na Assembleia Legislativa. Vamos fazer um bolão aqui rapidamente, só para a gente encerrar esse tema e já passar para o próximo. Mas, pela análise que vocês hoje estão fazendo, eu acho mais ou menos que eu já sei qual vai ser o resultado. Mas só para a gente ter uma ideia, nessa disputa, quem vence? Quem o Wellington Dias quiser, no caso, Assis Carvalho. Pronto. É isso mesmo? Quem manda no PT é o Wellington Dias. É isso, o governador, manda. Com certeza, ele vai preferir a manutenção do status quo, né? O deputado Assis Carvalho também, né? Mas ele publicamente, mas nos bastidores, ele se movimenta, com certeza. Ele é o principal nome do PT, né? O PT segue o Wellington Dias. Por mais que o PT diga assim, não, nós somos um partido... Uma declaração da deputada Flora, quando ela foi abdicar do grupo dela para apoiar Assis, aí perguntaram, e como é que vai ficar a situação da ala da senhora, do grupo da senhora na compulsão? Não, depois da votação vamos ver os votos e aí a gente vai dividir os cargos. Até isso é diferente deles lá. É um negócio meio doido. Vota e depois divide. É um pro Natan, um pro Pedro, um pro Biraci. Proporcionalmente. 2 pro Pedro. Proporcionalmente. Então, quer dizer, eles têm uma dinâmica deles e é feito, como você bem falou, para manter o status quo, para manter quem está no poder.
Não adianta a gente, assim, a política hoje, infelizmente, está de uma maneira que quem está lá em cima não deixa quem quer crescer aparecer. Essa que é a lógica. Porque se vamos supor que o Wellington Dias chegue amanhã e diga assim, não quero mais saber de política, larguei política, não quero mais saber do PT, vou me aposentar. Quem é que o PT tem para substituí-lo? Difícil procurar. De primeiro assim. Se o Firmino Filho, prefeito de Teresina, chegar amanhã e dizer assim, rapaz, enchi o saco de ser político também, quero ir embora. Quem é que o PSDB tem aqui? Charles. Não, eu estou dizendo liderança com voto de verdade. Estou falando técnico, não, estou dizendo gente com voto de verdade que possa dizer político. Assim. Quem? Difícil, né? São dois políticos que já estão nas suas... na quarta gestão. E detalhe, eles são, quem estudou administração, os produtos têm curva. Eu lanço um produto, ele tem a curva, chega ao ápice, ele se mantém no ápice e ele vai trabalhando para ficar em cima. Mas tem um determinado que os produtos cansam e eles começam a cair. Seja pela idade, seja pelo desgaste da marca, pela confusão política. E isso pode estar acontecendo tanto com o prefeito como com o governador Wellington Dias. E eles não têm um substituto político. Por que a confusão do vice? É porque o vice é o melhor lugar do mundo? Não, porque não tem substituto político. A lógica é essa, infelizmente. Bom, vamos passar para o segundo tema então, e aí a gente já passa para um nível nacional, e é um fato que chamou bastante atenção. Parece que essa história dos hackers, da Vaza Jato, começou, mas depois começou a declinar, né? Porque o que realmente estava se divulgando depois já eram conversas que talvez não despertassem interesse público, né? E agora já tem um fato que chamou bastante atenção, aí já ao lado governista, que no caso, na quarta-feira foram presos 4 pessoas acusadas ou são suspeitas de terem hackeado os celulares aí de várias autoridades, entre eles Sérgio Moro, e agora a gente descobriu que até o presidente também teve um celular hackeado. Os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado, enfim. Algumas perguntas ficaram no ar. Quem são essas pessoas? Né? A quem interessam essas prisões? A mando de quem elas estão? E, principalmente, quem é que começa a sofrer desgaste por isso? Porque, por mais que esteja no começo, a gente viu que o ministro Sérgio Moro, nas primeiras mensagens, ele parece que ele se colou logo a imagem dele ao Jair Bolsonaro, né? Mas depois foi perdendo força, parece, esses vazamentos, e aí ele parece que conseguiu de novo. Mas quem é que perde em todo esse jogo, Nathan, na sua análise? A mando de quem, obviamente? Quem são essas pessoas? A mando de quem? Enfim, essas perguntas que ficam no ar com essas prisões. Olha, eu acho que é muito... Nós estamos ainda num momento muito preliminar ainda para tirarmos conclusões, né? De saber realmente responder essas perguntas. Mas eu acho que surgem mais perguntas do que respostas, né? Com essas prisões dos hackers, né? Lá no início dos primeiros vazamentos, o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato utilizaram a estratégia de tentar desqualificar o conteúdo das mensagens. Não negar, né? Primeiro não negaram. Não negaram, mas também falaram, não sei, são supostas mensagens. Pode ter sido editado. Pode ter sido editado e tal. E aí, com o passar do tempo, eles tentaram utilizar essa estratégia que parece que não deu muito certo, né? Até surgiram áudios também de conversas dos procuradores da Lava Jato e essas mensagens, esses vazamentos foram ganhando mais corpo, né? No início, lá apenas o The Intercept Brasil tinha divulgado, mas eles compartilharam esse material com outros veículos de projeção nacional e esse material começou a circular e ganhar uma amplitude maior, né? Aqui no Brasil. Isso pressionou o governo federal, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal a investigar o caso, né? A identificar, eu diria que até em um tempo muito rápido, né? Foi uma agilidade muito grande. Mas se você me permite, Natália, essa agilidade aí o pessoal assim, porque é o governo e tal, mas de uma certa forma ele mexeu com a segurança institucional. Sim, sem dúvida. Você hackeou os 3 poderes, você olhou a vida, você olhou as vísceras dos 3 poderes. Então quer dizer que tinha que ser uma coisa rápida. Sim. E você imagina, se até o presidente da República, que é a maior autoridade do país, teve o seu celular hackeado, né? Virar nós, réis mortais. Sim, né? Eu fico até preocupado, né? Cuidado com o que você fala, viu? Vou tomar até cuidado agora nas redes sociais.
Mas é algo muito sério, né? Isso. Não, a gente brinca aqui, mas é seríssimo. É seríssimo. Nossos dados são expostos aí a todo momento. A interesse de quem, né? Mas o fato é que nesse caso dos vazamentos, aí eu acho que ainda, a partir de agora, com a prisão realmente se confirmada a participação desses hackers aí que foram presos, nós vamos passar a ter respostas mais concretas, né? Qual foi a real motivação para esse trabalho, né? A mando de quem, ou se não foi a mando de ninguém, foi um trabalho espontâneo ou não. Quem teria interesse, né, nesse conteúdo das mensagens, né? Porque eu percebo o seguinte, Pedro e o Biraci, muitas pessoas questionaram o site da Intercept, o jornalista Glenn Greenwald, né? Mas eu acredito que ele não é o vilão dessa história, não. Ele apenas fez o papel de jornalista. Qualquer jornalista divulgaria um material desse. Acho que o vazamento em si, o ato do vazamento, até chegar para o jornalista, como você está falando, o jornalista faz, o jornalista pega o material, cara, eu vou fazer esse material, é massa, é bom, não sei o quê, você escreve e você faz. Isso aí é o papel do jornalista. Sim. Agora, eu acho que assim, quando é que eu pelo menos, o Biraci, vou poder analisar a Operação Lava Jato? Daqui uns 10 anos, talvez em 2029, quando a poeira tiver baixada, as penas tiverem sido cumpridas e você possa ver o que realmente aconteceu. Resultado concreto. Concreto. Porque nós ainda estamos, se você pensar bem, nós ainda estamos no percurso. Os processos ainda caminham, pessoas ainda podem ser presas, mais pessoas podem ser indiciadas que ainda não estão. Eu acredito que essa orquestração tenha sido feita assim, uma tentativa, de uma maneira geral, de bagunçar a ordem para tentar parar a qualquer custo. Não é uma questão que seja de interesse do PT ou do governo Jair Bolsonaro. É uma questão orquestrada. E é tão orquestrada que eu acho que o maior simbolismo desse conluio de interesses é quando o ministro Dias Toffoli, no plantão dele, ele deu aquela liminar da questão do COAF, beneficiando a defesa do Flávio Bolsonaro, justamente para atrapalhar, ou melhor dizendo, puxar o freio de mão nas investigações, só que foi um efeito contrário, deu um efeito péssimo, porque parou todas as operações de lavagem de dinheiro, investigações de crimes financeiros e fiscais. E é tanto que a PGR está pedindo um recurso. Mas eu vejo assim, quando é que o presidente de um poder, que foi indicado por um governo petista, vai salvaguardar um senador que representa tudo que politicamente ele odeia? Tem uma coisa maior, não é o Bolsonaro e o Toffoli, não é o Lula que está preso e o Bolsonaro que tá preso hoje na faixa presidencial. É uma questão maior, porque a classe dominante quer, de qualquer forma, parar com essa investigação, porque eles não sabem aonde vai terminar. Virou como uma coisa na internet. Sim. Eu joguei para frente e não consigo parar. E não sei onde que vai terminar. A minha leitura que eu faço é essa. Eles tentam bagunçar o processo, como é que é? Desqualificando o juiz, desqualificando as provas, desqualificando os promotores. Mas você já pensou se revertesse tudo? Todo mundo ia sair? O governo federal ia ter que devolver o dinheiro desviado para as construtoras? Porque se eu anular o processo... porque se eu anular o processo, eu tenho que devolver. É uma situação complicada, uma situação difícil. Muito, muito difícil. É muito difícil. E aí, a gente vai voltar à história das prisões, mas... E o cara é do DEM, né? O cara é do DEM. Disse que um cara é do DEM. Mas aí é que tá, viu, Natan? Então olha aí. Tem teorias da conspiração, isso, né? O sujeito que é filiado ao DEM é o Wagner Delgatti. Olha aí. O apelido dele simplesmente é chamado de Vermelhinho. Olha aí. O que o advogado Vermelhinho, ou do Wagner, disse? Disse que ele realmente colheu as interceptações, né? E queria vender ao PT. E aí tem algumas coisas curiosas. Dinheiro movimentado em grande quantidade. Que ele falou que era Bitcoin. Inclusive por onde a PF... O COAF. Isso. Por onde o COAF ou a PF conseguiu chegar, né? Quanto isso, de certa forma, pode prejudicar o PT, ou pode prejudicar o The Intercept, ou pode beneficiar o juiz Sérgio Moro, ou pode prejudicar também? Olha, eu acho que, como nós falamos, né, ainda é cedo para tirar essas conclusões,
né? Mas fica com a cara de conspiração, Fica estranho. Surgem nesse tipo de situação, surgem muitas teorias conspiratórias, né? Não, ele recebeu aqui do PT o nome vermelhinho, vermelho, cor do PT e tal. Mas, realmente, eu acho que é muito cedo ainda para a gente tirar algumas conclusões a respeito desse caso, né? Mas o fato é que essas prisões devem ter muitos desdobramentos ainda, né? Esses hackers que foram presos possivelmente vão aí sofrer pressões aí do judiciário, da justiça, para delatar, né, os outros participantes desse ato aí criminoso, né, que invadiu as contas de ministros, juízes, até do presidente da República. Mas eu acho que realmente o momento é de aguardar, né? Se qualquer ilação que a gente faça aqui, acho que não... Também cai nessa de tentar... Adivinhar, né? Mas... O engraçado, isso é a parte engraçada realmente. No começo dos vazamentos que o The Intercept havia divulgado, o próprio ministro dizia, olha, isso tem cheiro de conspiração russa, criou-se aquela coisa, né? E aí no final se descobre que os hackers são de Araraquara, interior de São Paulo, que faz da maneira mais simples possível, né? Porque isso não é... em tese é mais simples. Porque quando você imagina aqueles filmes de Hollywood, você imagina algo realmente... uma estrutura grandiosa, né? O cara no porão, ali com o seu computador inteligentíssimo. Não, mas o cara senta um cara que sabe programar, ele sabe invadir um aplicativo desse de mensagem, ele fuça a tua vida todinha, ele olha, ele usa, ele acessa a câmera do teu telefone celular, ele acessa a câmera do teu laptop, ele acessa a câmera do teu computador, ele mexe na tua máquina remotamente. Isso aí, qualquer programador feito em qualquer curso à distância do Instituto Universal Brasileiro, não sei se é da época de vocês que tinha uns cursos à distância, qualquer programador faz isso aí. O problema que a gente vê é como isso aí é usado. Por exemplo, o que aconteceu? O PT até hoje não admitiu que perdeu a eleição para um político reacionário, de ideias retas. Não vou botar um adjetivo para o presidente Bolsonaro, não, porque depois os bolsonaristas vão ficar com raiva de mim. Mas um cara limitado, para colocar outro adjetivo, intelectualmente limitado, que o nosso presidente ele próprio já admitiu isso. E eles não admitem que perderam, que o Lula não conseguiu sair da cadeia, que o Lula não vai conseguir sair da cadeia. Eles ficam se apegando a qualquer tipo de coisa para tentar criar um fato. Eu só acho que, infelizmente, Natan, Pedro, esse clima de eleição que nunca acabou, nós vamos completar um ano que a eleição aconteceu. E a confusão continua no mesmo ritmo. Só muda o foco. Era hackers, agora são os hackers, antes era a reforma da Previdência, declarações de Bolsonaro, declaração de PT. Agora o governador da Bahia, por exemplo, está pelo menos nas redes sociais, dizem que está perseguindo a Rede Record no Estado por ser alinhada a Bolsonaro. Então, quer dizer, é um clima complicado, o país está ficando difícil por culpa da nossa classe política que não admitiu a derrota. Acho que o PT tinha que parar, respirar, se reinventar e se preparar para 2022. Essa é que é a lógica. De uma forma diferente. Trabalhar um nome, ver que Luiz Inácio da Silva é um grande líder político, mas não tem mais viabilidade política. Acaba caindo nas barrelas aqui do Piauí, né? Você não tem outro nome, né? E o PT comete agora, Biraci, o mesmo erro que ele criticou o PSDB em 2014, o Aécio Neves, né? De provocar crise, de questionar o resultado da eleição, né? Que alguns petistas, inclusive, questionam, né? A eleição de Jair Bolsonaro, e isso, sem dúvida, gera um clima de instabilidade, né? Assim como gerou lá no governo da Dilma, agora também prejudica, né? Porque claro que gera. Isso gera uma instabilidade, surgem aí as militâncias que mais parecem torcidas, né? De ambos os lados. São torcidas organizadas mesmo, com um pé dentro de um talibã desse da vida, o negócio é sério. Isso gera acirramento aí, não só entre a classe política, né, mas na sociedade, né? As pessoas acabam se dividindo, brigando literalmente por questões banais, né, da política.
Tanto é que a gente já foi chamado de comunista, né? Já sim. E de bolsonarista. Hoje, se você só tem duas opções, né, ideológicas. Ou você é comunista ou bolsonarista, né? Pois é, aí o cara... Quando você encontra racionalidade, você é o isentão. E nem não, mas o pior é o seguinte, passando umas vistas em algumas... Não existe esse termo bolsonarista, mas daqui a pouco quem vai botar no dicionário? Elemento que pensa que sabe política, eu não vou dizer o resto dos adjetivos não, para depois o pessoal não ficar com raiva. Mas infelizmente, né? Infelizmente. Então é isso, o fato, como disse o Nathan, ainda fica muito preliminar de fazer qualquer análise, mas chamou a atenção, reacendeu aquilo que parecia estar parado, né? E um fato interessante, né, toda essa confusão dos hackers, é você pensar que ninguém sabe realmente qual é a motivação e nem sabe quem provocou tudo. Ninguém sabe se agora ele conseguiu atingir o objetivo dele, mas ele conseguiu criar uma comoção e uma confusão no país que... Alguém está falando da reforma da Previdência? Não. Reforma tributária? Não. Nem o símbolo Bolsonaro ao infinito dos 200 dias, né, que ele pegou o zero, colocou a logomarca do infinito, que eu achei aquilo ali uma mensagem subliminar perigosíssima. Eu não gostei daquilo que eu vi. Parece que quer se perpetuar. Ninguém fala disso, só fala do hacker que hackeou, que recebeu o dinheiro do Bitcoin, era um dinheiro que veio do PT, que saiu de não sei quem. Não, é porque o deputado que assumiu a vaga do Jean Willis é o marido do Grijalvo, não sei o quê. É uma confusão que as pessoas acabam tentando criar laços em nós para tentar criar um cenário que ninguém sabe nem se esse cenário existe. O pior de tudo é isso. Inclusive, o que é mais perigoso, o jornalismo está entrando nessa onda também, né? O nosso jornalismo, tanto na internet como nas TVs, a imprensa nacional, e alimentado pelo jornalismo do WhatsApp, meu amigo, está entrando nessa onda muito perigosa. Essa vibe é perigosíssima. Muito da certeza sem fundamentação. É horrível isso aí. É verdade. Bom, e agora a gente, antes de entrar no terceiro tema, já na parte final do nosso programa, a gente vai rodar um vídeo para você desse espaço do nosso parceiro, já no final a gente fala mais um pouquinho dele, que é o Tex Escritórios, e você vai conferir toda essa estrutura e daqui a 30 segundos a gente volta novamente para falar sobre o derradeiro assunto e, claro, sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, mas não se preocupe que a polêmica é bem menor do que outro, mas a gente precisa discutir ela, tá bom? Daqui a pouco, daqui a 30 segundos a gente volta. Pois é, você conferiu aí o vídeo do Tex, esse espaço maravilhoso, o Nathan inclusive acompanhou um pouquinho, né, Nathan? Não, gostei bastante, um espaço bem legal, uma estrutura bem bacana. É um lugar que você tem seu negócio, quer trabalhar sem ter que gastar para montar a sua estrutura, isso aqui é o lugar perfeito. Você tem sala, internet, tem um cafezinho gostoso toda hora, tem um Robson aqui na recepção aqui que ajuda a gente, ele gosta de aparecer. Aqui tem toda a estrutura para você manter seu negócio e tocar seu negócio bem, e seja qual for o tipo de negócio, né? É isso aí. Vamos lá. Depois a gente fala mais um pouquinho do Tex, tá? Bom, falando sobre o terceiro assunto, e claro, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque ele declarou o seguinte ontem, quinta-feira lá em Manaus, né, ele estava numa escola e ele disse o seguinte, que investir na educação é você dar autoridade ao professor na sala de aula. O que ele passa com esse dizer, essa palavra, essa frase, né? O Nathan, o Biraci, até eu, nós que já demos aula, né? E a gente continua dando aula para as pessoas aí. Como é que você enxerga, Nathan, essa declaração do presidente? Parece que tem que limitar só a autoridade do professor, é isso? Essa declaração do presidente abre margem para diversas interpretações, né?
O presidente vem de uma formação militar, ele chegou ao posto de capitão do Exército Brasileiro, e na vida militar, né, há um certo, eu diria, autoritarismo, não sei se essa palavra é correta, mas há aquela certa disciplina, né, aquele poder da hierarquia e disciplina, e o presidente Bolsonaro tem defendido bastante que na educação brasileira seja implantado esse modelo, né, em que o professor realmente esteja acima e os alunos estejam aí obedecendo, né? No modelo bem militarizado. Ele inclusive defende a implantação de escolas militares também, né? Bolsonaro e seus contrassensos. Não era ele que estava dando pilha para os estudantes fiscalizarem, filmarem os professores, inclusive coagirem os professores dentro da sala de aula? Como é que eu vou mandar o professor ter autoridade na hora que o professor, o menino senta, aí, você está me cerceando meu direito de ficar em pé? Meio contraditório. O nosso presidente é meio contraditório nas falas dele. Tem essa mania, né? Tem. É ruim, né? Porque, como disse bem o Bira, parece que ele entra ali em contradições diretas, né? Ele gosta disso, parece, né? Porque você investir só na autoridade do professor está mostrando que a estrutura da escola, a gente sabe que ela é precária, né? Ainda mais a estrutura pública. Você limitar só a ideia de autoridade do professor, ela também mostra que o governo está passando a responsabilidade dele de gerir isso para o professor. Por exemplo, o presidente diz assim, tem que dar mais autoridade para o professor. Vamos para um caso bem prático aqui. Nos bairros mais complicados aqui de Teresina, eu não vou citar nenhum bairro, para não dizer que a gente está dizendo que o bairro é pior do que o outro, mas uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, que trata com adolescente, adolescente já quase adulto, que você tem adolescentes, a maior parte deles, pessoas boas, que vieram de famílias mesmo de baixa renda, de famílias humildes, mas que são famílias que dão uma educação boa para os filhos, e sempre tem um ou dois alunos que são problemáticos, em todo colégio tem, toda escola tem, mas o problema é que nesse universo, o professor vai dizer assim, você vai sair da sala de aula para um aluno desse. O aluno diz para o professor, olha, vem me tirar daqui. Faz assim. Aí o governo diz assim, você tem que dar autoridade para o professor. Se o professor for encostar um dedo no aluno para tirar ele da sala de aula, aí já imagina, vai estar na Teresina FM, vai estar no Jornal O Dia, vai estar em todos os meios de comunicação, que o professor agrediu o aluno para tirar ele da sala de aula. Mas o aluno pode levantar e dar um soco no professor. Aí depois o colégio vai dar um jeito, vai tratar, o aluno vai para a medida socioeducativa. É uma situação complicada. Muito complicada. Porque a nossa educação, infelizmente, está em frangalhos há muito tempo. Nós não temos qualidade de educação, infelizmente. E isso é uma realidade, né? Aqui no Brasil, e a gente pode até citar o Piauí como exemplo. Sim, claro. Nós temos ilhas de excelência na educação, né? São exceções a uma realidade que quem passa por Teresina, quem transita aí pela cidade de Teresina, pelo interior do estado, conhece que aqueles modelos ali que são mostrados na propaganda oficial da Prefeitura de Teresina e do governo do estado, até do governo federal, algumas escolas federais, né, é bem diferente da realidade vivenciada na maioria dos locais, né? Você não tem estrutura adequada, você não tem, às vezes, aí, uma quantidade de professores suficiente para suprir a demanda, você não tem, às vezes, até questões básicas, né, como carteiras para o aluno sentar. Uma estrutura, um teto decente para que os alunos não peguem sol ou chuva. Você não tem um transporte escolar de qualidade na maioria dos locais. Então, colocar a solução do problema da educação apenas no professor, na autoridade do professor, eu acho que é meio perigoso, né, porque você acaba esquecendo que tem todo um sistema por trás disso, há toda uma estrutura que precisa ser oferecida aos alunos e também aos professores para que a educação funcione de uma forma de qualidade, né? Uma forma esperada, né? E o governo Bolsonaro, né, isso parece até reflexo, porque se a gente pegar desde janeiro, um dos setores em que houve mais polêmica no governo de Jair Bolsonaro foi justamente a parte da educação, né? Nós tivemos a educação lá é a fábrica de fazer polêmica, sim, verdade. O ex-ministro, né, o colombiano, até esqueci o nome dele agora, Vélez Rodrigues. Vélez Rodrigues, né, que
foi rebatido lá no Congresso Nacional, ficou sem argumentos para defender, porque realmente não tinha um projeto para a educação no Brasil. Agora o atual ministro também, Abraham Weintraub, né, que também é outro que gosta de se meter muito em polêmica. E ele disse que a Cavalcante é de Sobral, mas enfim. Enfim, o governo parece que não encontrou ainda um norte quando o assunto é educação, né? Parece que ainda é muita polêmica e pouco planejamento, pouco serviço mostrado nesses 200 dias aí de governo. Tem horas que eu acho, Nathan, tirando por base a educação, a economia nem tanto, porque a economia vem só se seguindo o mesmo modelo, cada um adequa rapidamente. Mas no caso da educação, é o típico setor do governo de uma equipe que não acreditava que iria governar o Brasil. Tem horas que eu acho, porque não tem. Eles ficam dando um círculo, fazendo besteira, falando besteira, e o problema bem maior, a gente vai criando birra política com o reitor de universidade, puxando corda com o reitor de universidade. Nós sabemos que as nossas universidades, desde a década de 40, quando elas começaram a ganhar força, quando eram faculdades, sempre tiveram os dois pés dentro da esquerda, porque são todas criadas na base do iluminismo, na base da sociologia europeia, sempre vieram disso. Nossa formação universitária é essa. Não tem o que fazer. Mas parece que os caras querem dar um choque à força e não funciona. Parece que é trocar ideologia por outra, né? A impressão que a gente passa é, e isso é que é perigoso, porque o país está parado, não está crescendo, nossos índices só piorando, e nós estamos vendo que nós estamos em um mar de uma gestão incompetente. Pelo menos essa é a percepção que passa, pelo menos para mim. É isso, passa para você também, né? Com certeza, né? A nossa esperança, até como brasileiro, é que isso seja superado, porque até o momento o governo parece que não mostrou a que veio, né? Teve aquele período simbólico lá dos 100 dias, né? Que você espera 100 dias é um período de transição, vamos aguardar, mas já são 200 dias, né? E em muitos setores já não dá mais para encontrar desculpa, né? Alguns setores até têm trabalhos elogiáveis, né? O próprio setor de infraestrutura está trabalhando muito bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também tem atuado de uma forma bem legal, mas na maioria das partes é mais polêmica do que... É isso. É um governo que parece que só gosta de criar... Pronto, é o governo que o presidente parece um adolescente com raiva do pai, aí se tranca no quarto, aí vai fazer uma revolução pelo WhatsApp no telefone com o meu grupo do colégio. Parece isso. Não parece não, ele faz, é o Carlos Bolsonaro. Não fale do 02, olha aí. Bom, gente, a gente quer agradecer a Nathan Souza, muito obrigado eu que agradeço pela participação conosco. Obrigado mesmo. A porta, não é nem o portão, o portão do sempre aberto. Sempre aberto para você, tá, Nathan? Muito obrigado. E a gente, como youtuber também, que nós somos, a gente quer pedir para você curtir, compartilhar. Exatamente. E principalmente se inscrever, ativar o sininho aí, porque toda vez que tiver vídeo novo, a gente consegue te avisar aí de vídeo e você consegue nos consumir o que a gente está pensando, né? E aquele recadinho de sempre, não esquece de mandar para todo mundo a tua lista de contato. Manda para aquele teu amigo que gosta do Bolsonaro, a gente falando do Bolsonaro. Manda para aquele teu amigo que gosta do PT, a gente falando do PT. Tu quer fazer raiva, sacaneada? Manda pro pessoal ver que a gente agradece. Coloca nos grupos também. Nos grupos. Eu gosto do Natan, tem aquela tia que manda aquele bom dia chato. Então ele vai mandar esse vídeo e o nosso canal lá para eles, tá bom, gente? É isso, muito obrigado. A gente vai mais uma vez rodar aí o vídeo do Tex. Agora um vídeo maior, obviamente, você vai ver ainda mais a estrutura do Tex. Agradecer ao nosso parceiro de sempre. Hoje a gente está aqui ao lado do café. Viu, Natan? Nos outros programas a gente circulou por todos os a gente circula, E a gente vai circular mais. Viu? Depois nós vamos ver se a gente consegue fazer o dentro de uma sala, para ver se para mostrar também como é que é a sala. Bem legal o espaço. Essa estrutura do Tex, tá? E agradecer mais uma vez ao Tex e agradecer a você que também é nosso parceiro que está aí do outro lado. Nos prestigiando, e a gente diz sempre que a gente só é possível continuar o canal e esse trabalho que a gente faz se a gente tiver do outro lado pessoas também que apostem na gente e acreditem na gente, tá bom, gente? Obrigado. Um abraço. Até a próxima semana. É isso.